Olá, amadas, boa noite, na graça e paz do Senhor. Jesus, estamos aqui para mais uma live nessa quarta-feira e eu tenho certeza que vai ser uma live muito especial, né? Estamos hoje com uma convidada, uma amiga convidada e ela com certeza, vai trazer aí uma edificação para o nosso coração. Você é muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda hoje aqui, onde nós vamos falar sobre o poder da escolha. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Raabe e o quanto as escolhas, né, o nosso posicionamento pode mudar a nossa história. Tenho convicção que você vai ser muito abençoada e estou muito feliz. A nossa convidada já entrou ali, né? A doutora, psicanalista, mentora, terapeuta, Denise Nicola, uma amiga do coração, que tem um projeto lindo com mulheres. E eu sei que ela vai abençoar muito a sua vida hoje, ministrando seu coração sobre esse tema. Né? Sejam muito bem-vindas, Camila, Priscila, muitas amigas aí que estão entrando. Se você puder, manda um aviãozinho para outras amigas que a gente está começando. Né? Nossa terceira live do ano, a primeira live nós falamos sobre Sara, a segunda nós falamos sobre Eva. Todas essas lives estão disponíveis, gravadas, e hoje nós vamos falar sobre Raabe, o quanto o poder da escolha pode mudar uma história. E eu fico muito feliz pela sua presença. Se você ainda não está participando dos nossos grupos de estudo bíblico, você pode entrar na minha link lá na bio e você vai entrar no grupo de WhatsApp, onde nós postamos todos os dias lições bíblicas, uma lição por dia, acerca de uma mulher da Bíblia. Trabalhamos uma mulher da Bíblia por semana, né? Por semana. Então, uma lição por dia. E nós temos aprendido, né? Não é um grupo de devocional, é um grupo realmente pontual, né? Onde nós falamos sobre uma lição bíblica por dia, né? Sobre a vida de cada mulher, e tem sido muito bom. Seja bem-vinda, minha amiga Jana, Joelma. Vou chamar então a nossa convidada, né? Vou chamar a nossa convidada, Denise Nicola, para estar aqui com a gente. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Chamar ela. Mas que já fez morada aqui dentro, uma amiga muito abençoada, que é psicanalista, tem um trabalho muito bonito com mulheres, né? Alcançando aí muitas mulheres, e estou muito feliz hoje dela ser a nossa convidada, né? Então, minha amiga, como é que você está? Olá, Dani. Obrigada. Quero agradecer pelo convite. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Quero saudar, né, suas alunas, mentoradas, aí, mulheres de Deus que te acompanham. Boa noite, minhas irmãs. Paz do Senhor. Dani, que bênção, né, Denise? Estou ouvindo sim. E você fala um pouquinho, se apresenta para as meninas te conhecerem um pouquinho, assim elas já vão na tua página, já seguem você também, para a gente poder entrar no nosso assunto, né? E você que está aí do outro lado, aproveita para mandar um aviãozinho para uma amiga, né? Compartilha esse conteúdo. Tenho convicção que Deus vai falar profundo no teu coração, assim como Ele já tem usado, né? A vida da irmã Denise, dessa mulher de Deus, para abençoar tantas mulheres aí, a partir das suas dores, né? A partir dos seus traumas, né? A partir daquilo que muitas vezes viveram e precisam de alguém, né? Para sair de alguns lugares. Glória a Deus, Dani, irmãs. Eu sou a Denise, como a Dani disse, né? Denise Nicola. Eu sou gaúcha, a gente está pertinho, né, Dani? Sou gaúcha, mas sou mãe, sou esposa, né? Tenho a honra, eu digo que é um presente de Deus trabalhar com mulheres na minha profissão. Mas eu digo uma coisa, Dani, nessa oportunidade, assim, da gente pegar uma Bíblia e contar um pouquinho das coisas de Deus, irmãs, eu sempre digo, o melhor título e aquele que é irrevogável, né, Dani? É nós sermos filhas amadas do Pai. Tudo vai passar, mas o que nós somos em Deus, irmãs, isso não passa. Isso não passa. Então, também sou terapeuta, como a Dani disse ali, né? Tenho trabalhado muito com mulheres, para a honra, para a glória de Deus. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Saúdo todas as irmãs que não me conhecem, convido a conhecer ali o nosso Café com Jesus e as amigas. Estou vendo muitas mulheres do café aí, sejam bem-vindas, meninas, né? Meninas, o melhor título é Cidadã do Céu. Isso não tem quem tire, Dani.
Isso não tem. Os outros lugares, eu sempre digo que nós estamos, como a Bíblia diz, como administradores. Mas cidadãs do céu, minha amada, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você. Glória a Deus por isso. É verdade, Denise. Na verdade, nós temos visto, e você trabalha também muito esse tema, eu percebo, dentro daquilo que eu tenho te acompanhado, nós temos visto, na verdade, que Deus tem trazido muitas mulheres para dentro de casa, para a volta para o seu lar. Não é verdade? Acho que você percebe isso, né? Por quê? Porque durante os últimos anos, aí os últimos, né, não últimos séculos, mas as últimas décadas, a mulher tinha saído de casa, né? E ela tinha perdido o seu principal ministério, né? Que é dentro da sua casa, no seu lar, na sua família. Eu sempre digo, muitas mulheres ganhando a chave do mundo, mas perdendo a chave da sua própria casa, né? E eu percebo que você trabalha também, né? Sempre focando nisso, né? Na nossa primeira missão, no nosso chamado como filhas de Deus, né? Porque para Deus, como você falou, nós não somos advogadas, médicas, né? Vendedoras, não, nós somos filhas, né? Então, o nosso valor está atrelado à nossa identidade de filha, não aquilo que nós fazemos, né? E hoje nós vamos falar com essa mulher, Raabe, na verdade, eu vejo ela, nossa, fui muito ministrada, tenho sido muito ministrada essa semana com a vida de Raabe, e, nossa, Deus tem falado muito ao meu coração sobre o quanto a graça de Deus pode alcançar uma mulher que se posiciona, não é verdade? Quanto à graça, e nós temos trabalhado algumas, né, lições, como eu falei ali, se você não está participando ainda do grupo de estudo bíblico, entra lá no grupo, eu tenho convicção que você vai ser muito edificada, e a primeira lição que nós trabalhamos, né, antes de eu passar para você, foi sobre isso, né? Se a graça bater na porta, deixa a graça entrar, né? Porque muitas vezes aparecem oportunidades na nossa vida de nós nos posicionarmos em Deus de uma forma assertiva, de uma forma intencional, de uma forma que mude a nossa história, e às vezes a gente perde essa oportunidade, né? A gente deixa a graça passar de lado e a gente continua na mesma vida lá, né? A mesma vida do passado, a mesma vida de vitimização, a mesma vida de paralisação, e o Senhor tem coisas novas, não é verdade, Denise? Pode ficar à vontade, Denise. Hoje é com você aí. Hoje a flecha é você. E eu te dou toda a liberdade aí para você ministrar o nosso coração sobre o que Deus tem falado com você acerca dessa mulher de Deus, né? Dessa mulher da Bíblia. Amém, amém, Dani. Obrigada pela oportunidade. Meninas, né? Boa noite todas que entraram. Estão pedindo o link do grupo. A Dani, acredito que vai colocar, né, Dani, depois nos Tá lá no stories. link da bio, tá? Isso, tá na minha bio. Tá? Grupo de WhatsApp. Daí tá lá, você pode. Entra depois da live, tá, gente? Agora a gente vai assistir, a gente vai com certeza ser alimentada espiritualmente. Dani, eu quero fazer um desafio para as meninas que estão na live. Já entrando na nossa palavra, eu vou pedir a ajuda da Dani, que nós vamos ler bastante a Bíblia, para nós estarmos abrindo em Josué 2, meninas. E nós já vamos começar o nosso estudo. Dani, tu tem liberdade, né, de acrescentar, da gente trocar. Eu vi que a Mara tá ali, a irmã auxiliadora, a Cris, meninas, né, ó, coraçãozinho para vocês, as meninas ali da Dani também. Meninas, legal. Eu vejo assim, ó, como a Dani disse, eu vejo um grande chamado essa semana, Dani. Até num dos devocionais ali do nosso propósito no café, eu trouxe uma palavra sobre as dracmas perdidas. Aquela mulher, ela perdeu as dracmas em casa. E eu vejo isso. Muitas vezes a gente está preocupado, né, em buscar as dracmas, estamos perdendo em casa. Os que mais importam. Aqueles que são o verdadeiro tesouro. Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Mas algo que Deus ministrava no meu coração, Dani, que é fácil nós falarmos para crente, pregarmos para crente, fazermos um chá para mulheres cristãs. Mas e quando nós nos deparamos com as Raabes da vida? Tem muitas Raabes, mulheres. Muitas Raabes. Nós vamos falar dessas mulheres que estão aí escondidas. Então eu te incentivo, sabe, Dani, o que Deus ministrava no meu coração é a gente mandar essa live para uma amiga que não é cristã. Para uma amiga, talvez, que vai só de vez em quando no culto com a gente. Para uma amiga que gosta de Deus, mas talvez não está ainda na igreja, no organismo. Né, irmãs? Porque uma igreja não é uma organização, em primeiro lugar. Ela é um organismo vivo, vital. Então, esse é meu desafio, minha amada. Mande essa live. Compartilhe os seus stories.
Tem mulheres que você não pode ir lá e dizer assim, ó, vem. Mas ela vê seus stories, ela vê que você é uma mulher de Deus. Coloque lá, Deus tem uma palavra para você. E eu peço que vocês me ajudem em intercessão, meninas, por esse momento. Eu vou pedir para Dani ler para nós Josué 2, o versículo 11, Dani. 11, 12, 13. Pode ir até o 14. Josué 2, do 11 até o 14. Nós vamos entender, meninas, um pouquinho. Quem é essa mulher, para quem não conhece, Raabe? Beleza. A Bíblia fala assim, Josué 2, 11, né? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Amém, meninas, amém. Meninas, aqui, para a gente entender um pouquinho, eu creio que é uma história que todas conhecem. Raabe, ela morava em Jericó. E aqui deixa bem claro no texto, assim, que ela era uma prostituta. E olha onde esses homens de Deus foram parar. Esses homens foram espiar a terra. E esses homens foram parar numa casa de uma mulher. Olha só que interessante aqui o que a Dani disse ali, ó. Que ela sabia, olha a declaração, eu digo assim, é uma declaração de fé de Raabe, ali no versículo 11. Eu sei que nós sabemos, né, que o Senhor, o vosso Deus, ele é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Essa mulher não era do povo, irmãs. Essa mulher eu conhecia Deus de ouvir falar. Então a primeira coisa assim, ó, que eu gosto de destacar, se a gente fosse analisar um pouquinho do perfil dela, eu sei que a Dani faz esse trabalho também, né, de juntar ali a palavra com a saúde mental, nós diríamos que Raabe era uma mulher atenta. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela tinha sensibilidade de saber que ela tinha outro Deus, que eles adoravam outros deuses, que eles eram pagãos, que eles não eram daquele povo. Mas ela era uma mulher atenta, ela sabia que o Deus dela não fazia o que Deus de Israel estava fazendo. Que o Deus dela não andava, meninas, com uma nuvem ali, cuidando do povo. Que o Deus dela não abria mar vermelho. Que o Deus dela, meninas, não fazia o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Então nós vemos ali uma mulher, como eu disse para vocês, quantas Raabes não estão perdidas, Dani? Que elas escutam falar de Deus, que elas veem os sinais de Deus. Que ali quando nós falamos ali, por exemplo, ali vem os espias e ela sabe o que os espias vão fazer. Os espias vão ali para ver o que eles vão fazer, qual vai ser a estratégia, porque Deus iria tomar aquela cidade. Só que algo me chamou a atenção, Dani, que nós, intencionalmente ou não, nós influenciamos pessoas. Todos os dias nós somos influenciadoras. Quantas pessoas não nos veem hoje como espias? Quantas pessoas não veem Deus não naquilo que nós falamos, não naquilo que nós pregamos a Bíblia e falamos Deus diz, a Bíblia diz, mas na forma como nós tratamos o próximo, mas na forma como nós nos posicionamos, porque esses homens eles entraram num prostíbulo, irmãs. Olha ali onde eles entraram. A Bíblia não diz que eles entraram na casa física onde estava a família de Raabe, porque não tem menção da família dela. Tem quando ela vai interceder pela família dela. Então aquela mulher, eu acredito que ela viu, Dani, a diferença naqueles homens. E me chamava a atenção nisso, assim, uma das primeiras coisas, será que nós estamos atentos ao que Deus está fazendo através de nós, não quando nós estamos com controle? Não quando nós estamos, eu vou falar, eu vou pregar, mas quando as pessoas estão vendo, quando a gente não está na igreja, quando nós não estamos no ambiente religioso. A Bíblia diz, lá em Atos, né? Aqueles religiosos, eles falam ali, esses homens estiveram com Jesus. Porque a forma deles falar
denuncia. Eles não tinham certeza, mas é que eles viram que aqueles homens eram parecidos com Jesus. Minhas irmãs, quando nós estamos exalando o bom perfume de Cristo, quando nós estamos na presença de Deus, é uma luz que brilha. Não tem, né, Dani? Não é nós, a gente não precisa dizer, as pessoas veem. Então, A o que Bíblia acontece? fala, né, Denise? A Bíblia Oi. fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, em todo tempo, como existe uma frase que se fala muito, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas não leem, né? Então, a nossa vida, ela representa Cristo, ela manifesta Cristo, né? Então, olha a nossa responsabilidade em revelar Jesus para as pessoas, né? Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. Paulo falou que nós somos cartas vivas, né? E as cartas, eu nunca vi uma carta chegar para alguém vazia, né? A carta, ela sempre tem um conteúdo, uma boa nova, uma boa notícia, ou uma notícia às vezes ruim, mas a carta, ela carrega uma notícia, né? Então, nós somos essa carta viva. Será que nós estamos comunicando, né, o Jesus que realmente transforma, ou estamos comunicando outra mensagem, né? Que lindo isso que você falou, né? Porque realmente nunca tinha pensado sobre isso, né? Os espias, quando chegaram, eu acredito que Raabe notou a diferença, né, de homens que não olharam para ela como um produto descartável, de homens que não olharam para ela para, né, para usá-la como ela estava acostumada a viver aquilo dali, mas olharam para ela como uma pessoa, né, como um ser humano, né, que precisava realmente da graça de Deus, que entendeu. Eu achei lindo o que você falou, Denise, desculpa te interromper, Imagina. mas acho legal essa troca. Raabe, ela tinha discernimento espiritual. Que mulher que tinha discernimento, gente. Ela era uma mulher sábia, né? Independente da posição que ela tinha, o pecado que ela estava cometendo, mas ela era uma mulher que tinha discernimento. E o que eu vejo ali é que ela tinha fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, não pelo falar. Ela ouviu e gerou isso no coração dela, né? A fé foi gerada no coração dela. Então, é isso aí que você falou. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E como somos como os espias, né? Estamos sendo olhados. Tomara Deus, né? Que a gente esteja representando bem aí, Cristo que nós Exatamente isso, confessamos. meninas. Por isso que eu disse que tem muitas Raabes, porque nós olhamos, né, o exterior. Nós olhamos, talvez julgamos, mas quantas Raabes, quantas mulheres, Dani? Eu trabalho assim, ó, com mulheres espíritas, eu trabalho com mulheres católicas, eu trabalho com mulheres que não têm religião. E muitas vezes as falas de fé me constrangem, porque eu vejo isso. Elas têm fé, elas acreditam em Deus. Então, muitas vezes, o nosso preconceito, a nossa religiosidade, não tá desse jeito, ainda não é crente, não tá desse jeito, não é cristã, não tá nessa igreja, irmãs. Há um tempo me chamou muito a atenção Paulo, Dani, que ele diz assim, ó, eu me fiz, irmãs, quando Paulo diz ali, né, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz. Paulo está dizendo assim, ó, que se ele chegava num lugar e tava todo mundo se fingindo de louco, ele se fingia meio que de louco, para quê? Para ele ter a oportunidade de pregar. Paulo está dizendo ali que ele não fazia distinção, eu não vou sentar nessa mesa porque são todos gentil, não, eu vou sentar ali, eu vou ficar na minha, eu vou procurar uma oportunidade de pregar. E muita gente fica nessa, né? Tipo assim, eu não vou cumprimentar, eu não vou falar, eu não vou dizer, ou eu vou... Irmãs, uma coisa que eu levei pra vida, mas infelizmente eu errei muito, Dani. Que antes eu achava que eu tinha que defender o meu Deus atacando uma religião, mostrando que ela era mentira. Depois eu aprendi que não preciso atacar a religião de ninguém para me defender meu Deus. Primeiro, porque Deus não precisa de advogado. Segundo, eu não seria uma boa advogada. E terceiro, em vez de eu mostrar muitas vezes o que Deus tem de bom, eu ofendo, eu ataco. Por que isso? A pessoa não precisa ver o que eu falo, a pessoa precisa viver o que eu vivo, ver o que eu vivo. Então, meninas, ali, Raabe, ela é como a Dani disse, ela não tem aqui, ela já tinha fé, ela já tinha discernimento, ela já estava, irmãs, praticamente salva. Faltava uma pessoa, eu vejo que faltava ali os espias, faltava a oportunidade, o posicionamento, como a Dani disse. Eu pergunto para vocês, meninas, imaginem comigo uma prostituta. Eu não imagino, Dani. O que é tu
viver disso, irmãs. Ter que se sujeitar a tudo que é situação, tudo que é tipo de homem. Eu ficava imaginando como que era Raabe, como que era a vida mesmo dessa mulher, o dia a dia. Como a Dani disse, usada, um objeto, humilhada. Quanta vergonha, quanta humilhação, quanto abuso. Que saúde essa mulher tinha, fisicamente, irmãs, porque os tempos eram piores na medicina. E mentalmente, uma mulher ser tratada dia a dia como um produto, como uma moeda de troca. Então, ali, as circunstâncias, nós não sabemos que circunstâncias colocaram Raabe nessa vida. E quantas vezes nós nos deparamos com mulheres, como eu falei, por isso que eu disse que tem muitas Raabes, que a gente não conhece a história, que a gente não sabe a criação, que a gente não sabe o que colocou ela naquele lugar. Porque quando nós vemos Raabe, Deus vê o coração, Dani. Eu não vejo Deus chamando uma mulher que não tinha um coração bom. Eu não vejo Deus chamando, vendo toda a essência dele lá dentro. Eu vejo assim, Deus vendo a diferença mesmo, Raabe estando naquele lugar. E muitas vezes nós ficamos presos a isso. Minha irmã, você não é o lugar de onde você veio. Você não é a sua família. Você não é o que te fizeram. Você não é as circunstâncias que talvez a vida te colocou. Você é o que Deus diz que você é. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E aqui eu vejo uma porta aberta. A porta da oportunidade na vida de Raabe. Raabe, como a Dani disse no começo, não ficou no vitimismo. Eu sou assim, eu me coloquei assim, minha vida é assim. Não, não, minha irmã. Com Deus, Deus é um Deus de oportunidades. A porta bateu, ali a porta foi escancarada na vida de Raabe. Mas como o tema da nossa live diz, houve um poder de escolha. O primeiro poder de escolha muito grande que eu vejo, Dani, foi falado, né, na live de Eva, sobre a família de Eva, mas eu vejo assim, ó, olha o que Deus diz para Caim. O pecado jaz à tua porta. Olha o que aquela mulher passou. Primeiro assassinato na sua família. Mas Deus ali fala a verdade para Caim. Ó, se você alimentar, ele vai te tomar. Mas cabe a você recusar. E Deus, irmãs, eu acho lindo. Eu sempre digo assim, ó, você tem um superpoder. Porque, Dani, eu não sei você, mas eu vejo as mulheres às vezes assim, ó. Faço isso, me separo, compro uma casa, compro uma bicicleta. Denise, o que eu... Eu sempre digo assim, eu não posso te dizer o que você vai fazer, eu posso orar, mas você tem um superpoder. Se Deus não interfere no teu poder de escolha, quem é a Denise? Quem é a Denise para dizer, faça isso? Não, mas eu já tiro o meu, Dani. Eu digo, eu sou intercessória. Eu não escolho a vida de ninguém, irmãs. Então, ali, o que acontece com Raabe? Raabe tem o poder de escolha. E ela escolhe, Dani. Ela toma uma decisão. Ela escolhe ir contra o seu povo. Ela escolhe desobedecer o seu rei, mesmo correndo o risco de ser morta, irmãs. Porque aquele caso era de vida ou morte. O rei sabia o que os espias estavam fazendo. O rei sabia o perigo que era o povo de Israel. Tanto que Raabe diz, o povo está tremendo de medo. Raabe escolhe todo numa contramão. Todo o seu povo tremendo de medo. Raabe escolhe o quê? Eu vou me posicionar. Eu vou esconder esses homens. Mas ali, como a Dani leu, irmãs, eu acho muito interessante que Raabe, Dani, ela sabe pedir. Isso é muito importante, irmãs. Tiago 4, do versículo 3 ao versículo 10. Tiago entrava em segredo. Ele diz assim, ó, que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos ou pedimos mal. E o que Raabe faz ali, irmãs? Raabe se depara com os espias, ela salva a vida daqueles homens, mas ela faz um pedido. Eu quero que vocês salvem a minha família. Eu quero que vocês me salvem. Eu sei que Deus vai aqui, ó, destruir tudo. Raabe sabe pedir. E ali Deus ministrava algo no meu coração, Dani, que muitas vezes nós pedimos mal. E Deus me levou a algo, por exemplo, que eu já fiz, irmãs. Muitas vezes orando por alguém, orando às vezes pela família, eu me deparava, Senhor, teve uma vez, Dani, foi muito até engraçado, hoje eu lembro assim, e eu acho graça, meninas, que eu tava naquela batalha espiritual, e eu comecei a orar,
Senhor, dá sonho para essa pessoa, não deixa ela dormir. Senhor, mostra um anjo, Senhor, né? Que o Senhor testifique, que o Senhor inquiete, Senhor, faça. Dani, eu ali orava assim, aquela oração fervorosa, mas era tudo dizendo assim: Deus, faça isso, Deus, faça aquilo, faça aquele outro. E até que assim, ó, veio até aquele louvor, eu recebi aquele louvor, né? Então deixa Deus fazer. E aquilo veio como uma flecha. Que nas minhas orações eu não estava pedindo para Deus a vontade dele, eu não estava entregando, mas eu estava ali segurando. Deus, eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor mande uma pessoa, eu quero que o Senhor mande um anjo, eu quero que o Senhor dê sonho, eu quero que o Senhor, né, use um profeta. Deus, eu dizia: Senhor, acorda teus profetas. Eu ia no culto e dizia: Deus, acorda teus profetas. Irmãs, quantas vezes nós não sabemos pedir? Deus está dizendo: entrega a tua família, assim como Raabe entregou. Raabe não entregou na mão daqueles homens. Raabe disse que queria que Deus salvasse, que Deus entrasse com providência e que a família dela não morresse. Quantas vezes nós estamos assim? Talvez o teu filho está desviado, talvez seu casamento não está do jeito que você quer, talvez sua vida financeira, e você está lá dizendo: Deus, faça isso. E Deus está dizendo: não, minha filha, eu vou fazer diferente. Minha filha, eu não vou somente salvar, eu quero ministério, eu quero vidas restauradas, eu quero legado, eu quero mais do que você tem pedido ou pensado, como a Bíblia diz. E nós estamos: Deus, faça isso, faça isso, faça isso. Raabe entregou a família dela nas mãos do Senhor. Será que eu estou segurando minha família? Ou será que eu estou me entregando? Raabe, ela entregou, irmãs. Um Deus que ela não tinha intimidade ainda. Num Deus que ela conhecia só os sinais, mas que ela não tinha relacionamento, mas ela teve esse entendimento. O melhor lugar para minha família estar é aos pés do Senhor, é na presença do Senhor, é o Senhor tomando direção. Então, como a Dani disse ali, né, o que acontece? Raabe, eu vejo assim, Dani, que ela não pede somente salvação para aquela família, salvação física. Porque nós entendemos ali que ela pede, né, que ali aqueles homens ali, devido àquele acordo da fita vermelha, mas eu vejo que ela não encontra somente assim, ó, irmãs, uma salvação, onde Deus tira ela daquele lugar e a vida de Raabe segue do mesmo jeito. Eu não vejo isso. Eu vejo aquela família toda encontrando aceitação, salvação de almas, salvação de almas, não somente ali, eles não trocaram o lugar do pecado, eles não saíram de Jericó iguais, Raabe não trocou de Jericó para abrir um prostíbulo em Israel. Não, irmãs. Raabe não trocou só o pecado ali físico, não. Raabe ali, ela teve uma mudança de vida, ela encontrou abrigo, ela encontrou refúgio. Quantas vezes nós queremos barganhar com Deus? Deus, o Senhor faz isso, tá? Se o Senhor fazer isso, eu vou para a igreja. E Deus faz. E a gente não vai. Deus, mas eu não estou preparada. Quando o meu marido vier, eu venho. Já escutou isso? Eu não acredito que sim. Quando meu marido vier, eu venho. Não vou vir sozinha. Hábito. E uma coisa, Denise, que é bom pontuar e que você tá, né, entrou por uma linha assim que, né, achei tremenda, é que muitas vezes também a gente deixa para Deus aquilo que é a nossa ação. Porque o que acontece? A gente precisa, obviamente, né, orar, entregar a nossa família, só que existia uma responsabilidade dada pelos espias a Raabe. Qual era? Quando nós viermos, a sua família tem que estar dentro de casa. A Bíblia fala aqui, ó, 17. Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão e não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família. Ou seja, a responsabilidade que é de Deus, ele é fiel, não é verdade? Mas havia uma responsabilidade de Raabe, de cuidar e de trazer para dentro do seu lar. Né? Então, assim, eu vejo às vezes, eu acho que é legal a gente pontuar isso, porque nós estamos aí entre mulheres, que muitas vezes a gente deixa
para a escola bíblica. Ah, vai ensinar o meu filho lá a Bíblia. Ah, vai lá para os jovens. Ah, vai lá para os teens, né? Joga às vezes o adolescente, joga a criança, joga o cuidado para o pastor, para o líder. Mas a nossa responsabilidade como mãe, como esposa, dentro do nosso lar, ninguém vai fazer. Somos nós. Né? A responsabilidade do nosso esposo, como, né, para exercer a sua paternidade, também é dele. Então, Raabe confiou em Deus para salvar a sua família, mas existia uma responsabilidade que era dela e não poderia ser delegada. Né? Então, que a gente não jogue para Deus aquilo que é para a gente fazer. Que a gente não jogue para o Senhor, não lance para outras pessoas também aquilo que é o nosso, que é para nós fazermos. Até eu lembro, Denise, eu acho que a gente falou, eu não lembro se foi na live que eu participei com você, mas eu já falei isso em outra live, que Esther, né? Quando Esther foi, quando Esther foi para ser, né, que tinha aquela situação para salvar o seu povo, e a gente lê muito esse versículo que fala assim, né? Olha, se você não levantar, se você não fizer a sua parte, socorro e livramento vai se levantar para Israel. De outra parte vai haver socorro e livramento. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Ou seja, aquilo que é a obra de Deus, Deus é responsável. Se a gente não fizer de uma forma, ele vai levantar outra pessoa que faça. Mas a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, nós temos a nossa responsabilidade. E essa não adianta jogar para os outros, não adianta jogar, né, para o Senhor, porque a nossa responsabilidade de instruir, de orar, de interceder, de ensinar o menino no caminho que deve andar, ela pertence a nós. Não é verdade? Dani, muito importante isso, meninas. Eu até anotei. Isso é autorresponsabilidade. A gente entender que talvez sim, tem situações que a vida, as pessoas, mas entender o que eu faço com isso agora. Qual o meu papel? É como a Dani disse, mas ali eles tiveram compromisso, mas ela também teve compromisso. Por isso que eu vejo isso, Dani, que muitas vezes a gente é muito espiritual. A gente ora muito, mas as nossas ações não condizem com as nossas orações. Deus faz, e Deus está dizendo, minha filha, eu estou te dando saúde, minha filha, eu estou te dando oportunidade, minha filha, eu estou te dando condições. Então, existe a autorresponsabilidade. Meninas, algo me pegou e assim eu quero compartilhar com vocês que, Dani, isso virou uma chave para mim e eu acredito que veio de Deus. O que acontecia? Eu dizia assim, ó, que eu era uma mulher muito decidida. Eu decido, né? Assim, eu decido, estava na ponta da língua. Eu decido isso, eu decido aquilo, eu decido. Até que um dia, eu estudando até sobre autorresponsabilidade, irmãs, eu comecei a ver quantas coisas eu decidia, mas quantas ações eu tomava para aquelas decisões que eu tinha. Então, eu tinha muitas decisões, mas eu não tinha ações. Por exemplo, eu decidia todo mês emagrecer. Ação para emagrecer nenhuma, meninas. Ação, vamos dizer assim, vou fazer algo, nenhuma. Era pela fé. Mas olhando para Deus fechar. Milagre, Então, milagre. isso, então, assim, até que um dia eu até coloco assim um lembrete meio que diário, assim, tá num lugar estratégico que eu vejo todos os dias, junto com alguns versículos, algumas frases, decisão e ação. Então, hoje eu penso muito antes de dizer eu decido, porque primeiro eu penso, tá, se eu decidir fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Porque Deus vai me dar condições, vai me dar saúde, vai me dar graça, mas talvez eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que me mover. E foi o exemplo da Raabe, mas ali os espias colocaram a responsabilidade nela. E a sua casa, minha irmã, eu sinto muito, né? Eu digo assim, que é uma honra nós termos uma casa, um presente de Deus. Mas também tem responsabilidade. A minha casa, quem vai ter que prestar conta dos meus filhos, do meu esposo e as almas que estão dentro sou eu. Isaías lá tem uma oração, meninas, que eu acho lindo. Que diz assim, ó. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu me deste. Então eu acredito, Dani, que aquilo ali é uma declaração do que a gente vai ter que representar no céu. Chegar lá e prestar conta, Senhor, eis-me aqui com os filhos que tu me deste, porque eu sou responsável por essas almas. Então Raabe se posicionou, irmãs, ali. Ela se posicionou em prol da sua família. Raabe não pediu, Dani, eu ficava pensando nas histórias bíblicas sobre família. Jacó, irmãs. Jacó e Esaú, aquela gravidez daquela mulher.
duas nações, eles não souberam criar aqueles dois filhos. Pelo contrário, um escolheu um, outro escolheu outro. Eu ficava imaginando ali, Eva, né, irmãs, que mãe. Eu acho muito sofrida a história de Eva por ela não ter tido tanta instrução quanto nós temos, e ela ter tido um assassinato de um filho matar o outro. Eu ficava vendo José, Jacó também não soube ali, ele pegou aquele filho da mulher que amava e houve uma preferência. Nós vemos, né, mas uma diferença comportamental ali muito grande. E assim eu comecei a meditar na história de Davi, comecei a meditar e eu disse assim, Deus, não existe família perfeita na Bíblia. Não existe. E eu não sei, meninas, não existe família perfeita aqui na minha casa, não tem família de margarina, não, da Dani eu acredito que não. Só que eu ficava meditando, e na família de Raabe, que ela era prostituta? Como que era? Como que eram esses pais, irmãs? Será que eles aceitavam? Que vergonha não devia ser, talvez, para a família, Dani. Que vergonha ser conhecida como pai da prostituta, a mãe da prostituta, porque muitas vezes nós levamos um rótulo. Será que a família de Raabe acolheu ela, entendia que ela estava ali, mas que ela não era aquilo ali? E eu fiquei pensando, talvez, quanto rancor, quanta mágoa, quanta palavra, quanta briga, que talvez Raabe poderia dizer assim, ó, eu vou ir sozinha, eu vou deixar todo mundo. Talvez Raabe tinha uma história triste, a Bíblia não fala, tá, irmãs? Eu estou conjecturando. Mas eu fiquei pensando assim, ó, Deus, eu não sei se ela tinha uma família estruturada, uma família que apoiasse, que encorajasse, que fosse uma família muito boa. Mas Raabe intercede por eles mesmo assim. Mesmo assim, Raabe diz assim, eu vou, mas eu não vou sozinha. Será que eu e você estamos assim? Nós vamos para o céu, mas nós não vamos sozinha. Denise, mas eu não posso falar, irmãs, tem situações que eu também não posso. Mas a gente ora, mas a gente crê pela fé. A gente toma lá em Atos 16:31, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãs, nós precisamos tomar posse, nós precisamos ter esse posicionamento espiritual, assim como o Raabe tem. Eu vou ir, eu vou sair daqui, eu vou ter salvação, mas eu vou levar outros comigo. Raabe não ficou, irmãs, ali, em cima do muro. A Bíblia fala de um muro, que Raabe estava posicionada em cima do muro. Mas Raabe precisou tomar uma escolha. Por isso que hoje o tema da live, até quando a Dani falou comigo, eu digo, Dani, é poder da escolha. Todos os dias eu e você, nós podemos escolher. Eu vou seguir o que Deus diz, o que a palavra diz, ou o que o mundo diz, ou o que os outros dizem. Todos os dias nós vamos escolher, eu vou agradar a Deus, ou eu vou agradar o mundo, eu vou agradar a Deus, ou eu vou agradar as pessoas. É o poder da escolha, irmãs. As nossas escolhas, eu coloquei aqui para nós, que influenciam a nossa família, influenciam o nosso futuro. Mateus 15, irmãs, diz lá assim, ó. E Salmo gerou Boaz. E o que eu acho lindo, Dani, que tipo assim, ó, para não ter confusão, Deus não é Deus de confusão. Que para outra pessoa não dizer assim, ah, mas Raabe era um nome comum. Para outra pessoa não dizer assim, ah, mas essa daí era outra Raabe. Ali Mateus continua. Cuja mãe foi Raabe. Deixando bem claro que Salmo casou com Raabe. E que Raabe foi mãe de Boaz, e Boaz foi mãe de Obed, e Obed foi mãe de Jessé, e Jessé foi pai de... Foi pai, né, meninas? Não mãe, eu tô me confundindo. Foi pai de... Irmãs, ali, o texto deixando bem claro que Raabe, que era a prostituta, está na genealogia de Jesus. Uma escolha influenciou lá na frente o futuro da sua descendência. Uma escolha, irmãs, colocou a Raabe na galeria dos heróis da fé. Apenas 3 mulheres são mencionadas. Sara, Joquebede. Irmã Sara, mulher de Abraão. Não estou tirando o crédito de Sara, mas ela era casada com o pai da fé. Era assim um casal top, irmãs. Joquebede era casada com um sacerdote. Mas me constrange estar lá Raabe, a prostituta. Porque em Hebreus 11, eu vou pedir, irmãs, ali para a gente estar lendo. Dani, tu abre para nós. Hebreus 11:31. Diz o quê? Pela
fé. Irmãs, a fé de Raabe mudou a genealogia de Jesus. A fé de Raabe não mudou somente ali o lugar geográfico, mas mudou a sua família espiritualmente, emocionalmente, mudou a família de Raabe, toda uma vida. Achou, Dani? Lê para nós, por favor. Sim. Hebreus 11:31 fala assim: pela fé, a prostituta Raabe, Deus, perdi. Por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Mas vocês viram? Eu até pensava assim, ó, Dani, eu orei, eu perguntei para Deus, eu disse, Deus, por que Hebreus ainda tá esse rótulo? Raabe, a prostituta. Raabe não era mais prostituta. Raabe mudou de vida. E ali, mas sabe o que Deus falava muito comigo, Dani? Que nós muitas vezes queremos mudar o nosso passado. Nós queremos mudar os rótulos, nós queremos mudar, nós queremos esconder, apagar. Mas aqui, Deus não queria que tivesse confusão. Deus não queria, como eu disse, irmãos, que fosse outra Raabe. Deus queria colocar para mim, para você, sim. A prostituta teve fé. Sim, a prostituta saiu do prostíbulo. A prostituta encontrou, foi mãe de família. A prostituta casou com um príncipe, um líder em Israel, irmãs. A prostituta, pela fé, ela encontrou salvação. O seu passado, eu não sei, Dani, você, mas eu vejo muitas mulheres, irmãs, que não rompem na fé. Não alcança o propósito, não consegue assim aquela, né, irmãs, aquele boom de Deus, porque estão presas ao que fizeram, ao que eram, aquilo que lhe fizeram. Raabe saiu. A Bíblia diz que em Deus nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O fez novo não é amnésia. O se fez novo não é a gente mais não sentir mais a dor. Mas é apesar da dor, apesar do trauma, apesar do abandono, apesar do abuso, apesar do prostíbulo, apesar do passado pecaminoso, a gente continua uma nova história, Dani. A gente escolhe hoje tomar uma nova decisão. Eu não posso voltar atrás e mudar tudo o que eu fiz. Eu queria, irmãs. Eu queria. Todos os dias, Dani, eu queria ter a oportunidade de voltar atrás e fazer tudo diferente. Mas eu não posso. Mas eu sempre digo, Deus, eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso mudar hoje o que eu estou fazendo, o meu legado. Eu quero deixar um legado de fé. Eu quero mudar hoje a história da minha descendência. Eu quero mudar hoje a história da minha família. Eu quero ser como Raabe. Teve até um encontro do café, Dani, que a irmã trouxe uma palavra sobre Raabe. E ela disse assim, irmãs, peguem uma fitinha e coloquem na Bíblia. Para vocês se lembrarem de Jesus, do sangue, porque aquilo ali significa Jesus salvando toda uma casa, toda uma família. Eu digo, Deus, eu não estava no início da minha história, mas pela minha escolha, porque Deus sempre esteve. Mas pela minha escolha, Deus não estava ativamente na minha vida, mas Ele está agora, o poder de Deus, irmãs. Ali a nossa casa está marcada como estava a casa de Raabe. No nosso coração tem que estar marcado, irmãs, essa corda que simboliza ali o sangue de Jesus. Finalizando já, Dani, eu coloquei assim, ó. Pela fé, Raabe escolheu o Senhor. Ela escolheu viver, irmãs. Raabe tinha a morte, eu tinha Deus. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu louvo a Deus, Dani, porque eu cheguei no fundo do poço e lá o Senhor estava com a mão estendida para mim e para minha família. Eu vejo que Deus não trouxe, irmã, somente essa vida terrena, mas vida plena, vida em abundância. Mudou uma sorte, mudou um destino. Então, Raabe escolheu viver, escolheu salvar toda a sua família, porque ela teve o poder de escolha. Ela não disse, vou só eu. Ela pegou e disse, a minha casa, as minhas famílias. Ela pegou, eu fico imaginando ela, né, dando aquela prensa nos espias, uma mulher decidida, determinada. Vem cá, eu salvei vocês, eu fiz minha parte. Vem cá, o que vocês podem fazer por mim? Raabe, mas escolheu deixar o passado para trás.
Escolheu viver e ser uma nova criatura. Ela escolheu deixar tudo. Muitas vezes, nós não vivemos, Dani, a vida plena de Deus porque nós não deixamos tudo. Tem coisas, irmãs, que para a gente seguir a Deus nós vamos precisar deixar. Tem coisas, como os discípulos, que nós vamos ser transformadas na caminhada. Os discípulos comiam com Jesus, dormiam com Jesus, ouviam as parábolas que os outros não ouviam, ouviam as explicações, e eles ainda estavam em processo de transformação. Mas me chama a atenção lá em Marcos, que diz que quando ele chamou Simão e André, ele diz assim, ó, e eles deixaram as suas redes. Sabe o que eu entendo, minha irmã? Que tem coisas que para nós seguirmos a Cristo hoje, nós vamos precisar deixar. Vai ter que ser ali como os discípulos. Não vai dar para levar rede, não vai dar para levar barco, não vai dar para levar dinheiro. Nós vamos ter que, assim, ó, pela fé, deixar. Mas tem coisas que vão ser transformadas na caminhada com Cristo. Nós vemos 12 homens caminhando, andando, dormindo com Jesus, mas nós não vemos 12 homens escolhendo a Cristo e na hora sendo perfeitos. Nós vemos eles sendo aperfeiçoados. Então, minhas irmãs, nós não estamos falando de perfeição. Tem coisas que Rabi precisou deixar em Jericó, precisou abandonar, precisou ali largar e não olhar para trás. E tem coisas que nós levamos juntos, que é um processo, que é uma transformação diária. O Pedro que puxou a espada não é o mesmo Pedro que lá em Atos pregou os 5.000 almas foram salvas. Houve uma transformação. E transformação muitas vezes é um processo. Então, tudo isso, meninas, Rabi escolheu deixar para trás. E ela escolheu também deixar um legado de fé. Mas também para nós, de coragem, de atitude. Nós não vemos Rabi uma pessoa passiva, me salvem, eu vou deitar aqui na cama, vocês façam todo o resto. Não, nós vemos uma mulher ali corajosa, uma mulher de atitude e uma mulher determinada. Porque aquilo que ela disse que ela ia fazer para os espias, ela fez. Então, meninas, eu entrego esse estudo, aquilo que Deus colocou no meu coração, Dani. Muito grata a Deus de estar aqui, meninas, com vocês. Muito grata a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei que Ele está falando com você também. Que talvez assim como eu, se envergonha do seu passado. Talvez como eu já orou pedindo, Deus, eu não queria lembrar, eu não queria ter vivido. Já pediu, Deus, arranca de mim. Meninas, nós não somos aquilo que nos fizeram. Nós não somos até mesmo aquilo que nós fizemos. Porque Paulo diz, né, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma escolha diária. A gente escolher mortificar a nossa carne e ser como Paulo, meninas. Deus viver em nós. Nós não podemos apagar aquilo que nós fomos, o que nós éramos, o que nós fizemos. Mas em Deus, hoje nós temos uma nova chance de fazermos uma nova história. Amém, Dani? Amém, aleluia. Deus seja louvado, né? Que coisa linda, né? O que Deus faz. E sabe de algo? Eu gosto muito de olhar para as mulheres da Bíblia, minha amiga. As mulheres, elas representam, simbolicamente, elas representam a igreja, né? A noiva, né? Toda mulher que ela está na Bíblia, ela simboliza, né? De alguma forma. E nós não estamos muito longe de ser como Rabi. Nós não estamos muito longe. E talvez você, né, eu e você, meu Deus, mas uma prostituta, né, nossa, né, uma vida tão, né, enfim, tão entregue, né, com consciência e tal. Só que quando Jesus vai lá na Nova Aliança, Jesus, ele compara o adultério físico ao adultério na mente, né? E muitas vezes nós estamos... o que é a prostituição, né? Quando você não tem um esposo, você não tem uma aliança, você tem amantes, né? Você tem... pessoas ali que pagam, né, por aquilo dali, por aquele momento de intimidade. E quantas vezes a nossa fé está prostituída, né? Eu falo isso, quantas vezes a nossa
o nosso coração está em adultério espiritual, né? Por quê? Gente, isso é muito sério, né? Quantas vezes o Espírito Santo ou Jesus não tem realmente lugar devido no nosso coração, entronizado no nosso coração, né? A gente diz que está em Cristo, a gente diz que tem uma fé, a gente diz que realmente Deus é o nosso Senhor, mas o nosso coração está cheio de amantes, né? Eu digo amantes outras coisas, outras pessoas, né, que nós escolhemos dar prioridade e não o Senhor na nossa vida, né? Então a gente não está muito longe de ser Raabe aí, né? Muitas vezes trocando realmente uma verdadeira aliança, uma verdadeira aliança no Senhor, trocando ele pelo mundo, né? Trocando ele por prazeres, trocando ele, eu não digo nem pelo pecado, sabe? Porque, mas eu digo às vezes por coisas que são lícitas, né? Porque hoje em dia, né, quem tem uma caminhada com Cristo, muitas vezes não se perde até no pecado, porque já aprendeu a vencer o pecado, mas se perde no que é lícito, né? Se perde no que no que é lícito, mas sabe, deixa aquilo dali roubar o seu coração, deixa aquilo dali ser entronizado no seu coração. E eu falo de mim, né? Quantas vezes eu tenho 25 anos aí de cristã, 26 anos, e quantas vezes eu deixei Jesus de lado, né? Quantas vezes eu falava que ele era o meu Senhor, mas a minha vida de verdade não estava dando prioridade para ele. Eu estava dando prioridade para os meus interesses, para os meus sonhos, para os meus desejos, para a minha vontade, né? E ele estava, a vontade de Deus, estava lá, e não estava, sabe? Então, Denise, essa palavra, né, falou tanto ao nosso coração, tudo aquilo que você falou, foram tantas, né, lições que a gente pode tirar da live de hoje, mas que o principal, né, o poder da escolha, né, nós temos escolhas, né, nós temos escolhas. Eu separei um versículo sobre isso que fala lá em Deuteronômio 30:19, fala assim, ó, os céus e terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Então, a escolha, Deus nos dá a escolha, né? Deus nos dá a escolha entre a vida e a morte, Deus nos dá a escolha entre a bênção e a maldição, Deus nos dá a escolha entre nos separarmos para Ele ou ganharmos a nossa própria vida, fazermos a nossa vontade, seguirmos o nosso coração. Nós temos essa escolha, mas é a nossa escolha que vai determinar o nosso destino, né? Então, que a gente cuide, porque a gente pode decidir sim, a gente pode decidir, nós temos o poder da escolha, mas é ela que vai determinar o destino. Quando chegar lá na nossa frente, a gente vai, né? Ninguém vai dizer, mas você não tinha escolha, não. Nós tínhamos escolhas. Assim como o Rabi teve escolha. E é importante, Denise, você, né, eu quero que você ore por nós e, né, você finalize, mas a escolha de Raabe colocou a vida dela em risco. A escolha de Raabe colocou a vida dela em risco, porque era uma traição, né? Se descobrissem que ela havia abrigado, se descobrissem que ela havia permitido eles fugir, ela podia ser morta, né? Então, a nossa escolha implica em riscos, a nossa escolha implica em renúncia, a nossa escolha implica, muitas vezes, em perdas, né? Mas quando estamos dentro de uma vontade de Deus, toda perda é ganha, né? Toda renúncia vem coroada com glória. Não é verdade? Então, se você puder, né, finalizar e orar por nós aí que estamos aí, te agradeço. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Só para reforçar, quem não está participando ainda do nosso estudo bíblico sobre uma mulher da Bíblia por semana, pois você vai lá, entra na link, na minha bio, tem o link do grupo e você vai receber todos os dias uma lição bíblica, né? Uma lição de vida sobre uma mulher da Bíblia, e participe também, né, dos canais aí da Denise, né, Café com Jesus, quase todo dia tem live, né, minha amiga? Você faz aí live aí quase todo dia de manhã e a gente é muito abençoada por tudo aquilo que você carrega. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer novamente estar aqui com você e ser ministrada, né, pela tua vida, pela tua doçura, pela tua postura e por tudo aquilo que Deus colocou sobre sua vida. Amiga, Tá bom? eu quero agradecer, né, meninas? A Dani me socorreu ali nas lives, meninas, em dezembro. Então é uma honra a gente estar aqui juntos, somando, Dani, né? Quero estar à disposição sempre que você puder. Irmãs, eu quero deixar assim, ó, para vocês finalizar
que a Bíblia, há princípios. Ali o que a Dani leu acontece lá em Josué de novo. E Josué ainda diz de novo, né? A mesma passagem ainda diz, mas eu escolho, vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não interfere na escolha de ninguém, mas ele deixa claro. Ele se posiciona. Eu vou escolher a bênção. Eu e minha casa vamos continuar. Meninas, ali, o que eu quero falar sobre princípios, nós finalizarmos a palavra de hoje. Há um princípio que diz na Bíblia, aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, né? A gente fica, como nós falamos ali, nessa passividade. Mas nós não nos posicionamos. Salmo 126 diz assim, ó. Aqueles que levam ação, andando. Ali nós falamos hoje sobre prostituição. Mas ali, Rabi, o problema era prostituição. Talvez o seu problema seja a glutonaria, que a Bíblia diz que é pecado. Talvez o seu problema seja a fofoca, que Deus diz que abomina. Como a Dani disse, às vezes nós estamos adulterando. Eu digo sempre, Dani, assim, ó, todo mundo tem uma fraqueza, só muda os nomes. Todo mundo, irmãs, quando a gente vai ali, né, em terapia, as pessoas se abrem, nós sabemos que todo mundo está vulnerável. Como Paulo diz, quem me livrará desse corpo de morte? Era o velho Paulo querendo viver, era o Paulo. Voltou o som. Levei um susto agora. Voltou. Então, meninas, esse corpo de morte é a nossa velha natureza todos os dias. Rabi era prostituição, mas nós talvez tenha outra coisa. Muita gente é a pornografia hoje em dia, a pedofilia, muitas pessoas ali a ansiedade, a depressão, enfim, meninas. Né? Voltou a voz, meninas? Acho que para elas está sem voz. Acho que voltou. Voltou. Então, meninas, ali Salmo 126 diz assim, ó, aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando. Não é que nós vamos ser perfeitas, não é que a gente tem uma vida perfeita, não é que a gente não tem ali, né, como tem acreditado, teto de vidro, não é sobre não ter pecados, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, mas é sobre permanecer, continuar, avançar, mesmo que seja todo dia, talvez só um passo, mas essa semente tem que ser ali, meninas, levada. E essas sementes são nossas ações, são as nossas palavras, são as nossas atitudes, são as nossas ali, tudo que foi falado, que nós nos posicionamos, o nosso posicionamento hoje vai influenciar no que seu filho vai colher amanhã. Eu sempre digo assim, Dani, você pode morrer hoje, eu digo de mim, tá, meninas? Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que as minhas orações continuarão fazendo tudo o que Deus quer que elas façam. É depósito. Então, meninas, assim que a gente venha mudar, não tá satisfeito o que tu colheu até agora, minha irmã, vamos arregaçar as mangas, vamos mudar o que nós escolhemos hoje plantar, ter a decisão, a fé, mas a fé em ação. Termino, né, finalizo com essas palavras, meninas, que a gente venha mudar, porque Rabi colheu lá em Hebreus, lá em Mateus, uma decisão de fé, como o Hebreus fala, pela fé. Foi posicionamento e foi fé juntos. Amém, Dani? Amém. Glória a Deus. Ora por nós, minha amiga. Nos abençoa, né? Já nos abençoa muito, né? Mas puder fechar aí com a nossa oração. E obrigada a todas, né, que estiveram conosco. Semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, tem outra live sobre outra mulher da Bíblia. E vai ser bênção aí. Glória a Deus, meninas. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntas em união, em comunhão, Deus, aprendendo de ti em primeiro lugar. Pai, eu venho orar por aquelas Raabes, Senhor, que talvez ainda estão no mundo, talvez estão, Senhor, na vida, assim como Raabe estava procurando o Salvador, procurando a esperança, procurando a salvação. Pai, nós nos colocamos nesse momento como mulheres de Deus, como irmãs. Deus pedindo, intercedendo, Senhor, que o Senhor venha trazer essas mulheres, que o Senhor venha buscá-las, que a tua graça possa alcançar.
E, Pai, nos ajuda a sermos essas agentes, Deus, que venham ajudar, Senhor, essas mulheres, que venham acolher, que venham ombrear suas causas, que venham buscá-las, Senhor, como aqueles espias, através da Tua palavra, através da nossa vida. Pai, nesse momento eu oro também. Se há alguma aqui, Deus, que se sente talvez como Raabe, inferiorizada pelo seu passado, machucada por aquilo que lhe fizeram, talvez ali, Senhor, perdida nas lembranças, Senhor, perdida na dor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo, alcança tuas filhinhas nesse momento. Alcança as meninas dos teus olhos, Pai. Alcança, Senhor, porque um preço foi pago, elas têm valor. Deus, ajuda cada uma a enxergar isso. Ajuda, Deus, tira toda a opressão. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Tira, Senhor, as palavras de afronta, de acusação, de condenação, porque tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Deus. Pai, alcança, Deus. E que em nome de Jesus, Deus, nós possamos ser como Raabe, encontrar a salvação e buscá-la para a nossa casa. Que nós venhamos ser como Raabe, Deus, porque nós cremos o que tua palavra diz, que nós e a nossa casa serviremos a ti, Deus. Nós não sabemos como, nós não sabemos como, mas Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai alcançar cada um, Deus, porque é promessa. Pai, eu oro que haja posicionamento em cada lar, que haja atitude, que haja fé, que pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito, mulheres sejam posicionadas, curadas, restauradas, Deus, não somente geograficamente como Raabe, mas no mundo espiritual. Que essas mulheres encontrem, Deus, assim como Raabe, família, filho, esposo, ministério, promessas, Deus, e uma vida plena e abundante em ti, e acima de tudo, salvação. Assim nós oramos, Deus. Assim nós recebemos tudo, Pai, tudo que o Senhor já liberou para cada uma no mundo espiritual. Assim nós tomamos, Deus, esse posicionamento de filhas, filhas amadas, filhas cuidadas, filhas amparadas, filhas resgatadas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tomar o nosso lugar, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido. Assim também, Deus, eu venho orar pela tua filha, pedindo, Deus, que esse trabalho prospere, que mulheres sejam alcançadas e que tudo aquilo, Senhor, que ela tem pedido ou pensado, o Senhor venha fazer infinitamente mais, Deus, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Assim eu oro por cada mulher, Deus, que está aqui, e talvez tenha pedido ali, faça isso, Senhor, faça aquilo, Deus, que os teus planos, os teus caminhos e os teus projetos, que são maiores e melhores, Deus, venham alcançar a vida de cada uma. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu profetizo, e em nome de Jesus, Deus, eu creio que nós já recebemos. Amém. Amém. Amém, Dani. Aleluia, aleluia, amém, amém. Amém, gente. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo, né? Parabéns pelo trabalho que você faz no reino de Deus e que o Senhor transborde na sua vida cada vez mais, né? Tudo aquilo que você tem semeado na vida de tantas mulheres volte para você uma colheita transbordante, abundante, sacudida, né? E Deus abençoe, admire sua vida, admire os seus projetos, né? A nossa, né, Denise tem um monte de e-books aí maravilhosos, né? Se você quiser seguir, acompanhar ela, tenho certeza que você vai ser muito abençoado também. Muito obrigada, gente. Até a próxima, então. Deus abençoe a nossa semana. Um beijo, minha amiga. Paz a todos. Obrigada pela audiência aí.